Oi, gente, aqui é o Zé. Como prometido, essa vai ser uma aula de conceitos mais voltada à matemática envolvida em conceitos e conteúdos de termodinâmica que foram apresentados na semana 6 de Física 2. E a gente já começa com uma equação bastante básica, que é capacidade térmica igual variação de energia dividido pela variação da temperatura. Então, essa fórmula ela mostra que um sistema que envolve processos de aumento ou diminuição de energia, né, de temperatura, ele pode ser caracterizado pela variação da energia, né, ou, aliás, a variação da temperatura mediante uma variação de energia. Eu forneci uma quantidade de energia e isso resultou numa variação de temperatura. Se vocês fizerem análise dimensional, verão que a unidade de C, será joules por Kelvin. Ou seja, para um determinado sistema, eu precisaria fornecer uma determinada quantidade de energia para ter uma determinada variação de temperatura. Então percebam que não depende exatamente nem do tipo de material, nem da quantidade desse material. Isso quer dizer que um lingote de ferro deste tamanho teria capacidade térmica diferente de um lingote de ferro desse tamanho, mesmo que sendo compostos pela mesma substância. Então, o que se faz para complicar e ao mesmo tempo deixar mais completa essa equação é considerar que C depende do parâmetro C minúsculo vezes a massa. Eu também posso deixar C como uma função desse mesmo parâmetro característico vezes a quantidade de mols de substância nesse corpo de interesse. Eu sei que a unidade de capacidade térmica é joule por quilograma, então eu não vai aparecer massa. Então a unidade de C será joule por quilograma vezes Kelvin. Eu coloco assim para vocês não confundirem. Se eu tirasse esse parênteses, vocês poderiam achar que estou dividindo o joule por quilograma e o resultado estou multiplicando por Kelvin, pela temperatura, mas isso não é verdade. Por isso que uma forma mais comum de aparecer essa notação é joule vezes quilograma a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. E o que significa essa unidade é quanta energia eu preciso fornecer para um sistema que tem uma certa massa de uma substância para que ele aumente em 1 grau. Okay? No caso dessa equação aqui de baixo, eu teria que calcular a massa molar, que é a massa, dividido por N. Então, N igual a massa dividido pela massa molar. É claro que, se vocês se lembram das aulas de química básica, isso aqui é característico de cada substância química, né? Cada substância química vai ter um peso molar diferente. E saber
qual você vai usar na resolução de um exercício simplesmente pelo contexto. Depende das informações que forem fornecidas. Então, nesse caso, a unidade de C, ao invés de ser por quilograma, seria joules por mol menos 1, vezes mol menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Então, precisa estar atento à questão do contexto para saber qual unidade usar. Então, modificando essa equação, trocando C maiúsculo pelo minúsculo, né, trocando a capacidade térmica pelo calor específico e isolando o Q, eu tenho que ΔQ será igual a calor específico vezes a massa, vezes a variação de temperatura, que é uma fórmula bastante conhecida na termodinâmica. Se vocês se lembram das aulas do ensino médio. Então percebam, essa é uma fórmula, vocês viram as aulas conceituais, é uma fórmula onde a pressão ela é constante. Toda variação de temperatura significará no aumento da energia. E essa energia será a própria variação da energia interna, a energia que está contida no meu sistema. Bom, vocês viram que a minha energia ela pode depender da capacidade térmica do meu sistema e da variação de temperatura. Só que como que se dá a transferência de calor? A gente viu que o calor, ele por si só é como se fosse um fluido. Ele passa de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Então, se a gente tivesse uma distribuição de energia ao longo de X, se eu tenho um lado muito quente e um lado muito frio, com o passar do tempo, tenderia a haver uma estabilização ou um equilíbrio por todo o comprimento do objeto. Só que é interessante, por vários motivos, estudar qual é a taxa de transferência desse calor ao longo de um gradiente. Né? Tem uma diferença de temperatura, então tem um gradiente de temperatura. Então, acaba existindo uma taxa, e uma taxa que pode variar com o material, com o comprimento e com as outras condições. E essa taxa de transferência de calor, lembrando que calor aqui não é exatamente estar quente. Calor aqui é
energia em movimento, transferência de energia. E essa taxa de transferência de energia, que é justamente ΔQ sobre ΔT, que é o tempo, ela se dá como menos, uma vez que ela se move do mais concentrado para o menos concentrado. Então a taxa de transferência ela vai depender de uma constante, né, de uma condutividade térmica do material, que é característico da substância, da área da seção, ou seja, se eu tiver um cilindro e aqui eu tenho uma temperatura muito alta e aqui eu tenho uma temperatura baixa, então o calor será movido nessa direção. E a taxa com a qual ele vai se mover vai depender da área da seção desse cilindro. Ele vai não só depender da substância, que é representada pelo kappa, se não me engano, a letra grega kappa, vezes a área. Quanto maior a área, maior vai ser a taxa de transferência de calor. Quanto maior for a condutividade térmica do material, maior vai ser a taxa de transferência de calor. E é claro que quanto maior for a temperatura, maior também vai ser essa taxa. Vocês percebam que objetos muito quentes, eles esfriam muito mais rápido do que objetos mais frios. Ou melhor dizendo, um objeto muito quente, ele cai de temperatura, até uma certa temperatura, muito rápido. E a partir dessa temperatura, ele demora consideravelmente mais para chegar à temperatura ambiente. E é inversamente proporcional ao comprimento. Quanto mais distante for em dois pontos de interesse, menor vai ser o fluxo total. Pelo menos naquela faixa. Percebam que são diferenciais. Então, aqui lida, no caso ideal, a não ser que considere ou se faça várias suposições sobre o sistema, são dimensões infinitesimais, uma pequena variação de temperatura uma pequena distância, né, entre pontos infinitesimais. Aqui seria o x, né? Todas as distâncias são muito pequenas. No entanto, se eles considerarem que o material é uniforme, que o gradiente de temperatura é uniforme, essa fórmula pode se aproximar de de novo, se considerar que o sistema é bastante uniforme, né, tanto a composição, o gradiente de temperatura é bastante uniforme, essa fórmula ela pode se aproximar para essa outra, onde eu tenho aqui variação térmica entre dois pontos, dividido pela distância entre esses dois pontos. Então, essa fórmula aqui, ela é conhecida como lei de Fourier. Um conteúdo que também estava... Bom, eu nem vou considerar esse conteúdo, que era de radiação, que é bastante interessante, só que não caiu nas atividades, então eu vou passar direto por ele, tá legal? Eu vou ir direto para termodinâmica mesmo, primeira lei de termodinâmica.
Então a primeira lei... Aliás, vamos começar pela lei zero. A lei zero da termodinâmica, que ela aparentemente não aparece nas aulas, mas é bastante interessante. E ela é bastante interessante porque ela é tão fácil, é tão intuitiva, só que ela é uma lei tardia. Ela deveria ser considerada a primeira lei. Uma questão histórica bastante interessante. Então, a lei zero diz que se eu tiver três materiais, três substâncias, se houver equilíbrio entre... obviamente eu estou falando de equilíbrio termodinâmico. Se houver equilíbrio entre as substâncias A e B e C, então eu tenho equilíbrio entre as substâncias A e C. Colocando de uma forma mais completa. Se eu colocar essas duas substâncias juntas, né, ligadas no mesmo ambiente, esperar tempo suficiente para garantir que essas duas substâncias estão em equilíbrio térmico, e depois fazer a mesma coisa com as substâncias B e C, até que estejam em equilíbrio térmico, eu posso considerar que existe equilíbrio térmico entre A e C, mesmo que eu não as feche no mesmo ambiente. Tá? Então é isso que diz a lei zero. Agora a lei primeira. Isso é uma coisa que a gente já tinha até comentado antes, mas, novamente, a variação da energia interna no sistema de um corpo será dada pela variação do calor menos a variação do trabalho. Ou só o trabalho, né? Então, de novo, a energia do sistema ela vai variar com a variação do calor, se ela vai absorver ou se ela vai emitir calor, e pelo trabalho realizado. Agora, por que menos? É bom que entenda a primeira questão do trabalho. O trabalho é força vezes distância. Vou colocar delta X, o mais tradicional. Força vezes deslocamento. Então, se tem uma força sendo aplicada e há um deslocamento visível ou mensurável, então eu tenho trabalho realizado. Como em termodinâmica a gente normalmente lida com recipientes fechados, né, bem controlados, eu até posso substituir essa tampinha por uma tampa ou um êmbolo de altura variável. Então, o trabalho num sistema fechado, ele será dado pela pressão vezes a variação do volume. Então, se eu permitir que essa tampa suba, né, aumentando o volume interno do meu recipiente, ou que ela abaixe, diminuindo o volume do meu recipiente, então haverá trabalho. Agora, por que o menos? Assim como o ΔX ele pode ser positivo ou negativo, a variação do volume também pode ser positiva ou negativa. É uma questão de ponto de vista.
Se o volume aumentar, quer dizer que eu estou tirando energia do meu sistema e forçando o ambiente externo. Eu estou exercendo energia, né? Estou gastando energia para exercer uma força no ambiente externo, como se eu estivesse deslocando o ambiente externo de maneira que meu sistema ocupe maior espaço. Então, nesse caso, o trabalho é negativo. Que lembre-se, eu estou tirando energia do meu sistema. Ou o calor que é fornecido para o sistema, ao invés de virar energia interna, está virando trabalho. De uma outra maneira, se eu permitir que esse êmbolo desça, diminuindo o volume do sistema, quer dizer que meu trabalho, o deslocamento vai ser negativo. Se eu permitir que o êmbolo desça, o trabalho, aliás, o deslocamento vai ser negativo, então vai ser, substituindo o W aqui em cima, com o trabalho sendo negativo, né, ele será menos trabalho, então vai se somar. Então será um calor fornecido mais o trabalho que vai aumentar a energia do meu sistema. Essa questão de sinais do trabalho ela é bastante complicada, mas lembre-se que o menos ele vai permanecer enquanto a energia do trabalho estiver roubando a energia do meu sistema, a energia interna do meu sistema. E ele será positivo se ele estiver adicionando energia no meu sistema. Por isso que quando eu diminuo o volume, né, supondo que eu não aumente a temperatura, né, não forneça calor. Se eu diminuir o volume, as moléculas que compõem o ar aqui dentro desse recipiente, elas vão ficar mais agitadas, uma vez que elas vão ocupar um espaço menor. Então a pressão interna vai aumentar. Isso quer dizer que a energia interna aumentou. Tá bom? Então lembre-se de entender o conceito envolvido com esse sinal. E agora a gente já passa praticamente para a última questão, o último assunto de termodinâmica, que está relacionado diretamente à primeira lei de termodinâmica, que são as transformações. São as transformações termodinâmicas quase estáticas. Elas são chamadas de quase estáticas porque pelo menos 3 de 4 delas, elas são feitas de uma maneira tão pausadamente, que pode-se considerar que um dos fatores envolvidos, né, pressão, volume e temperatura, são constantes. É claro que um ou outro é constante, né? Se eu consigo manter a temperatura constante, pressão e volume vão variar. Se eu deixo o volume constante, pressão e temperatura vão variar. E se eu deixo a pressão constante, o volume e a temperatura irão variar. Então, vou colocar assim, né? A pressão ou
o volume ou a temperatura serão constantes. Lembrando que esse ou não é o sentido matemático de união, é exclusão. Então, só uma dessas vai poder ser considerada constante. E é bastante comum a gente representar essas transformações através do gráfico. Um gráfico da pressão em função do volume. Então, se eu tiver um caso como este, né, uma transformação, uma transformação qualquer que seja representada por essa curva, eu percebo que a pressão em A é a mesma que a pressão em B. Então, não houve mudança da pressão nessa reação, nessa transformação. Enquanto isso, o volume passou de VA para VB. Variou o volume, né, ele se expandiu, né, o volume do meu sistema aumentou, mas a pressão se manteve a mesma. O que significa, quase que certamente, neste caso, a temperatura subiu. Percebam que se o volume aumentou, lembrando que pressão é igual a força sobre área, ora, se eu tenho maior superfície interna, esperaria que aumentando o volume, o gás que está contido dentro desse recipiente, ele tivesse mais espaço para se chocar, etc., e acabaria que a força que ele incide sobre as paredes seria menor. No entanto, esse tipo de transformação ou transição está relacionado ao aumento da temperatura. Então, o aumento da temperatura acabou compensando o aumento de volume, mantendo ou fazendo com que a pressão permanecesse a mesma. Isso é o que a gente chama de uma transição isobárica. Opa! Não, isso mesmo, isobárica. Iso é um prefixo, né? É um prefixo que significa o mesmo. E bárica vem de pressão. Lembre de barômetro. Então, mesma pressão. Então, pressão se manteve constante. Agora, se eu tiver o caso de uma segunda transição de B para C, e A, sendo que A, B e C são estados, digamos assim, são condições físicas pontuais, onde eu consigo chegar naquele estado e mantê-lo. E essa linha entre um estado e outro é o que acontece, né, com as variáveis ao longo dessa transição. Então, ao longo da transição de A para B, a pressão se mantém constante, mas o volume aumenta. De B para C, eu percebo que a pressão cai, então de B para C, a pressão cai, o volume se mantém constante, isso que significa? Lembrando de novo daquela formulinha. Pressão igual força sobre área. Se a pressão diminuiu, só que eu mantive o volume, o tamanho, né, a dimensão do meu recipiente constante, significa que a força com a qual as moléculas de ar,
né, do fluido lá dentro estão forçando as paredes, diminuiu. Então, certamente, a temperatura também caiu. Agora, só para completar nossos exemplos, eu posso ter uma transição desse tipo, de C para A. Neste caso, vocês percebam que tanto o volume diminuiu, como a pressão aumentou. Em muitos casos, isso pode significar que a temperatura se manteve constante. A gente chama de transição isotérmica. Então temos uma transição isobárica, que a pressão se mantém constante. Podemos ter uma transição isovolumétrica ou isomérica ou ainda isocórica, onde o volume se mantém o mesmo entre o estado inicial e o estado final, e uma transição isotérmica, onde varia volume e pressão, só que a temperatura se mantém a mesma. E agora a gente tem a questão matemática. Bom, normalmente estamos lidando num fluido, e esse fluido ele pode se aproximar de um gás ideal. Então, ele seria regido por essa fórmula, PV igual nRT. Então, a pressão vezes o volume é uma constante e está relacionada ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura do sistema naquele momento. No caso de uma transição isométrica, quer dizer, a variação de volume é igual a zero, o trabalho realizado, se vocês se lembram lá da primeira lei da termodinâmica, o trabalho é zero, porque E vezes o trabalho é dado por pressão vezes variação do volume. Se a variação do volume é zero, implica que o trabalho é igual a zero. Neste caso, a variação da minha energia interna será igual à variação de calor. Ou se ele absorveu ou se ele emitiu calor. Claro que se ele emitiu calor, esse ΔQ será negativo, porque o calor final será menor do que o calor inicial. Quer dizer que o meu sistema perdeu energia, então a energia interna irá diminuir. Então, se você estiver calculando isso para um gás ideal, o que vai acontecer?
Eu tenho meu estado A e meu estado B. O volume inicial será igual ao volume final. Então aqui eu posso calcular algum parâmetro de interesse, como a temperatura, ou a pressão, ou ainda mesmo o volume. E no meu outro estado, eu vou poder usar esse mesmo volume. É claro que a pressão, a temperatura irão mudar. O N é constante, porque não há perda ou ganho de massa durante essa transição. Lembre-se que é sempre um recipiente fechado. Um material, no caso aqui é gás, né? Então é um fluido perfeito e não há perda ou ganho de massa. Então a quantidade de mols se mantém constante ao longo de todo o processo. Mas a temperatura é diferente. Aqui eu tenho um TA e um TB. E aqui eu tenho um PA e um PB. Então, numa transição isométrica, o volume se mantém constante, mas a pressão e a temperatura irão mudar. Agora, para calcular o ΔQ, consequente o ΔU, eu terei que esse ΔQ será igual ao número de mols vezes uma constante, que é um calor específico para volume constante, vezes a variação da temperatura. É claro que aqui, como eu estou usando o ΔT, vocês já entendem que é um sistema uniforme, por isso que ele chama de quase estático, porque a variação ao longo do tempo é tão pequena que você pode considerar que é uniforme. Agora esse CV ele é interessante porque CV assim como tem um CV, eu tenho um CP, que é ou para volume constante ou para pressão constante, que a gente vai ver logo mais. Mas o interessante é que esses dois elementos ou parâmetros eles se relacionam. CP menos CV, dependendo do que for maior, será igual à constante dos gases. Então, se CP... É isso mesmo. Se CP for maior do que CV, CP sobre CV será igual a uma constante lambda, lambda não, é gama. Muitas vezes ela é fornecida. Mas... Bom, agora a gente vai passar para a isobárica. Lembrando que isobárica é uma transição onde a variação de pressão é igual a zero. Se a variação de pressão é igual a zero, quer dizer que o meu sistema, a pressão inicial vai ser uma constante. Se vocês se lembram do gráfico, ele aparecia bonitinho isso. A pressão não variava
durante um processo termodinâmico. Neste caso, o trabalho será igual a P inicial vezes variação de volume. Dessa vez o volume ele é alterado. O delta Q será dado pelo número de mols vezes o calor específico para volume constante vezes a variação de temperatura. Para o caso de um gás ideal, vou fazer meu esqueminha de novo. Eu tenho ponto A, estado A e estado B. Aqui eu tenho uma pressão inicial. No estado B eu terei a mesma pressão, uma vez que ela não vai variar. Então a equação desse estado será 0 vezes V igual VA igual NRTA. E esse estado, a equação será V0 vezes VA igual NR. Opa, errei. Vai ter um outro volume e uma outra temperatura. Então, se por acaso eles derem informações sobre esses dois estados e pedirem para você calcular um valor desconhecido, se vocês tiverem informações dos dois estados, vocês podem igualar o P0, ou ainda descobrir o P0 nesse estado e substituir nessa outra equação, se por acaso a incógnita for o volume ou a temperatura em B. Um pequeno erro que eu cometi aqui como é isobárica, é o calor específico para a pressão constante. Desculpem pelo erro. Uma coisa importante de salientar é que normalmente, ou em casos reais, tanto o CP quanto o CV, como qualquer calor específico, ele varia com a temperatura. Mas para muitas temperaturas ou faixas de temperaturas, ele se mantém constante. Ou ainda, no caso de exercício, ele pode ser considerado constante, caso seja explicitado isso. Como é um dado experimental, ou ele é obtido empiricamente, não conheço nenhuma forma de calcular o CP ou CV para qualquer caso. Então, normalmente, o exercício pede para calcular num sistema específico ou considerar casos ideais onde ele se mantém constante para qualquer variação de temperatura ou para a variação de temperatura do caso do exercício. Então, ainda neste caso, é exatamente o que eu escrevi aqui, mas para deixar um pouco mais explícito, a variação de temperatura será a temperatura final menos a temperatura inicial. O terceiro caso, temos uma transição isotérmica, ou seja, a variação de temperatura é igual a zero. Se a variação de temperatura é igual a zero, implica que eu vou pegar aqui.
Se a variação de temperatura é igual a zero, significa que a temperatura inicial é igual à temperatura em qualquer ponto dessa transição. Portanto, a variação da energia interna será zero. E, portanto, a variação de calor será igual ao trabalho. O que isso significa? Significa que toda variação de temperatura, né, realmente todo calor que eu fornecer, energia térmica que eu fornecer para o sistema, será usado para, ou retirar do sistema, né? Fornecer energia térmica ou retirar energia térmica do sistema será usado para aumentar ou diminuir o volume do recipiente ou do sistema onde está confinado o fluido que eu estou estudando. Então, neste caso, se ΔU é igual a zero, ΔQ será igual ao trabalho. Então, Q é igual a W pode ser calculado por NR T0, uma vez que ela não vai se alterar, vezes logaritmo natural de volume final e volume inicial. Então, a temperatura não vai se alterar, mas o volume será alterado. E o sinal, né, se haverá absorção ou emissão de calor do sistema, será dependente da variação de volume. Então, se o volume final for menor do que o volume inicial, né, tiver uma diminuição do volume do sistema, esse logaritmo vai dar um número negativo. Então, portanto, o trabalho realizado, ou melhor, energia do sistema, será negativa. E o último caso é uma transição adiabática. Uma transição adiabática é aquela onde não há troca de calor. Então, a variação no calor, né, não terá calor absorvido ou calor emitido. Isso é característico de processos muito abruptos, onde não há tempo do sistema entrar em equilíbrio. Então, lembrando de novo da fórmula da primeira lei da termodinâmica, como ΔQ será zero, então ΔU é igual a menos o trabalho. Considerando para um gás ideal, eu posso escrever aquela equação, eu posso igualar, fazer um pouco mais passo a passo. Então eu tenho aquela equação do meu sistema interno. R N CV vezes ΔT. E tenho a equação dos gases. PV igual
do trabalho, desculpa. ΔV. Então, igualando essas equações, lembrando do sinal, eu vou chegar a essa relação. Logaritmo natural de volume final sobre volume inicial é igual menos CV sobre R, logaritmo natural de TF sobre TI. E ainda, de uma maneira ainda mais usada, V com V elevado a gama menos 1 é igual a TV o K. Esse pode confundir com o inicial, então vou colocar um J qualquer. Então, é importante lembrar que esse produto TV de um determinado estado, por exemplo, estado A, temperatura vezes volume, com volume elevado a gama menos 1, vai ser igual TV de um estado B com V elevado a gama menos 1. Lembrando que gama ele pode ser dado, ele pode ser calculado através de CP sobre CV. Ou que for maior, de maneira que gama seja maior do que 1. Tá legal? Então era isso, gente. Não sei se foi uma boa aula. Tentei colocar as fórmulas mais usadas assim de uma maneira bastante explícita, tentando correlacionar um pouco com processos físicos que são medidos, observados. Espero que tenha sido esclarecedor ou que seja útil para a resolução dos exercícios. Novamente, eu espero que dúvidas que ficaram durante essas aulas sejam sanadas no processo de resolução dos exercícios que serão postados logo em seguida. Qualquer dúvida, lembre de mandar recados pelo WhatsApp ou postar no comentário do vídeo no YouTube. E é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.